Meus prezados, continuando ainda esse vídeo que a gente fez sobre a questão do carro e do motorista, alma, corpo e alma, me lembrei de um detalhe que escapou dessas nossas duas versões dessa história. É o fato de que, embora possa se dizer que o motorista não tem nada a ver com o carro e que a alma não tem nada a ver com o corpo, porém, como Deus fez a alma de tal maneira que ela tenha o carro como a sua morada terrestre, a sua morada presencial, material, é o corpo. E Deus fez a coisa de tal maneira que a alma fica, digamos, ajustada ou justaposta dentro do corpo. E ela, inclusive, sofre influências do corpo, até influências de aparência. Por exemplo, quando se ouve falar de que algum fantasma apareceu, que alguém viu alguma alma, a alma que foi vista, apesar de não estar naquele momento no corpo, mas ela foi vista com a mesma fisionomia, o mesmo rosto, a mesma altura, a mesma cor de pele, o mesmo cabelo, enfim, é como se fosse uma pessoa de carne. E é visto então o fantasma da pessoa sem muitas diferenças. Então, evidentemente, a gente não pode descartar que a alma, ela, de certo modo, se amolda ao corpo. Ou o corpo, de certo modo, ele perfila a alma, né? Como se ele fizesse uma espécie de um talhamento, vai fazendo aquela lapidação, onde a alma vai tomando aquela forma. E, portanto, apesar de, digamos assim, a minha alma não ser exatamente igual ao meu corpo, porém com essa presença constante dentro do corpo, desde o nascimento, desde a concepção, e que o corpo vai ganhando transformações, e a alma vai acompanhando essas transformações, então a alma acaba se assemelhando e parecendo com o corpo. E também, além dessa aparência, da transformação que acontece, o envelhecimento que no futuro vai redundar na morte, esse envelhecimento também vai, de certo modo, prejudicando a alma. Não é? Porque nós dizemos, como também a Escritura Sagrada diz, que o homem interior vai ganhando cada vez mais inteligência, cada vez vai ganhando mais consciência, ganhando mais cultura, mais experiência, enfim, todas as qualidades que a alma capta ao longo da vida e ao longo da experiência e que vão formando um conteúdo espiritual muito melhor. Porém, o envelhecimento que vai gerando as fraquezas do corpo, que vai gerando a falta de energia, que vai gerando a possibilidade de se fazer certas coisas, depois vem os resfriados, vem as gripes, vem as doenças, enfim, tudo aquilo que o corpo é acometido ao longo da vida e que vão, de certo modo, também contribuindo para o enfraquecimento desse corpo e o envelhecimento dele. Tudo isso fazendo parte daquele processo de entropia. Então a entropia do corpo acaba chegando à alma e, portanto, prejudicando a alma. Porque a alma foi feita para viver num corpo sadio e para se comunicar com o mundo e se comunicar com os outros pelo um corpo sadio. Não é? Um corpo que possa dar asas para a alma, né? Que a alma possa se manifestar, a alma possa trabalhar, possa estudar, enfim, a alma possa ter a sua liberdade promovida pelo corpo. Mas quando o corpo começa a envelhecer e a velhice vai trazendo os defeitos e as doenças próprias, isso também vai prejudicando a alma, porque se o veículo que a alma usa para estar presente na terceira dimensão, para estar entre nós, se esse veículo está sofrendo influências negativas do meio ambiente e, portanto, também sofrendo influências da lei física da entropia, e, portanto, ele está sendo destruído aos poucos, a alma que está ligada neste corpo e atrelada nele em justa posição, é uma coisa bem atrelada, como se fosse ligada na própria carne, essa alma também vai tendo alguns prejuízos, né? Então, como você vê, olha, eu dependo dos ouvidos bons para ouvir.
A minha alma depende de ouvidos bons para me ouvir. Se os meus ouvidos já não estiverem funcionando, a minha alma já está com um prejuízo grande aí, porque quem não ouve é um prejuízo terrível, né? E isso aí pode-se falar em todo sentido. Por exemplo, se meus olhos, com o envelhecimento, já começam a não enxergar direito, a minha alma também já está ficando cega, não é? E essa figura também pode ser vista em relação ao carro. Por exemplo, se chega um momento em que os faróis do carro já não acendem, o motorista já não está podendo mais ver alguma coisa lá na frente, não é? Então, significa dizer que o envelhecimento do carro vai prejudicar o motorista, embora o motorista não tenha nada a ver com o carro, não é? Isso vocês estão entendendo. Então, a gente diz, como diz a Bíblia, que o nosso interior está ficando melhor, está se engrandecendo, está se fortalecendo, ganhando mais consciência, mas também essa alma está sendo prejudicada pelo envelhecimento do corpo. E certamente a alma só vai ter aquele alívio, só vai se sentir realmente plena, só vai se sentir perfeita, enfim, em condição de atender a qualquer tarefa, quando ela se livrar do corpo, sobretudo o corpo já envelhecido, já doente. Então quando ela se livrar disso aí ela solta, ela sai, ela esvoaça e vai aí para um ambiente sem nenhuma interferência de corpo e, portanto, ela está plena, com toda a energia, com todo o vigor. Só que esta alma, plena e cheia de energia e já sem o corpo, ela estará, antes de ir ao paraíso, antes de chegar no céu, ela estará naquele ambiente chamado região da sombra da morte, ou a região dos mortos, ou a casa dos mortos, ou, como se diz, o vale da sombra da morte. Então, neste ambiente que ela vai estar antes de chegar ao céu, é neste ambiente que ela vai fazer o crescimento que o corpo fez na vida física. Então é como se ela, ao entrar naquela região dos mortos, ela ganhasse um novo nascimento, nascesse ali, a partir dali, uma nova criatura, apesar de ser a mesma criatura, mas ela vai começar a se corporificar de novo. Então essa corporificação pós-mortem seria a ressurreição, a chamada ressurreição, e portanto percebe-se que esta ressurreição independe dos restos mortais que ficaram lá na Terra. Isso talvez seja uma falha dos cristãos. Os cristãos pensam que a ressurreição é Deus pegando os restos mortais e reanimando-os, reenergizando-os e fazendo de novo aquela pessoa, aqueles mesmos átomos que foram perdidos na morte, aqueles mesmos átomos serem reunidos e reconstruídos. Mas não é. É a alma quem desencarnou e que entrou no vale da sombra da morte e que nesta alma, ou esta própria alma, ela vai reconstruir, ela vai se solidificar, entrar num processo de solidificação, e aí quanto mais sólida vai ficando, mais força, mais energia, mais vigor, mais capaz de desempenhar as tarefas. E é possível entender perfeitamente este novo corpo. Por quê? Porque Jesus também, após a ressurreição, não ganhou um novo corpo. Então ele morreu, no terceiro dia, quando ressuscitou, ele não estava com um novo corpo. E que a Bíblia chama esse novo corpo de corpo glorioso, não é isso? E que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Então nossa ressurreição independe dos restos mortais. Então nós ganharemos esse corpo, que será uma solidificação da alma, e a partir daí sim é que nós estamos plenos. E dentro dessa plenitude que vem após a morte, é que nós iremos responder a Deus no chamado juízo final, porque nós estaremos plenos de consciência, plenos de amadurecimento, sem nenhuma interferência da carne, e aí poderemos responder a Deus na altura, ou à altura, dando os argumentos corretos, com a visão correta do que aconteceu. Ou seja, quando Deus nos chamar e disser assim: João, mas o que é que tu fizeste ali naquele momento em que tu cometeste aquele pecado? O que é que tu fizeste ali? O que é que tu estava fazendo ali? Aí eu poderei, com a memória plena, a memória perfeita de uma alma após a morte, que é a memória perfeita, aí ela se lembra, eu vou me lembrar e vou dizer: ah, Senhor, eu cometi esse erro por isso. Senhor, eu fiz aquilo por isso. Entendeu? Então vai ficar aí que se entende perfeitamente como é o juízo final. E lá no livro de Isaías tem uma passagem que diz que assim será o juízo final. Será essa conversa onde os pecadores apresentarão as suas razões. E nesta hora haverá o advogado nosso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso advogado, e vai dizer: olha, ele cometeu esse pecado por isso. É claro que haverá pecados injustificáveis, e que a única maneira de você escapar deles é pedir perdão. É o perdão, o arrependimento, a santificação. Mas grande parte dos nossos erros nós conversaremos em termos de razoabilidade, e aí essa razão apresentada ali será um ponto também positivo para nós, ok? Mas é isso, eu já estou entrando aí na teologia, mas
É isso. Fiquem com Deus. Saúde e paz, tudo de bom.